Países monárquicos são disparadamente os melhores do mundo para se viver em todos os principais indicadores, mesmo não sendo nem um terço das nações do mundo atual. E isto não é questão de opinião. Não importa se para monarquista, republicano, anarquista, socialista ou o que quer que seja. Números são números e os dados estatísticos que provam isso são os mesmos para qualquer um deles. Sim, pode ser surpresa para muitos, como um dia já foi para mim, mas ao todo existem 32 monarcas atualmente que são chefes de estado de cerca de 40 estados plenamente soberanos, ou 52 nações, dependendo do critério utilizado. De qualquer forma, isto é um número bastante pequeno se comparado aos 193 países integrantes das Nações Unidas, ou mesmo se incluirmos outros países com outros status de soberania e mesmo de livre associação. Porém, mesmo sendo minoria, os números revelam de forma incontestável que são monarquias, a maioria dos melhores países em todos os principais indicadores, como veremos a seguir. Logo no início vamos derrubar um mito muito difundido por ignorantes ou maliciosos sobre a monarquia, de que esta é de alguma forma oposta à democracia. Claro que mesmo estes não podem negar que países como Cuba, Coreia do Norte, Irã, Venezuela não são monarquias e, da mesma forma, não são necessariamente o que podemos chamar de uma exímia democracia. Mais ainda, segundo o relatório Democracy Index de 2021, compilado pela Economist Intelligence United, um estudo semelhante ao Índice de Desenvolvimento Humano que busca medir o estado da democracia em 176 países e territórios, baseado em 60 indicadores agrupados em categorias como pluralismo, liberdades civis e cultura política, 6 dos 10 primeiros países, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Noruega, Nova Zelândia e Suécia, são monarquias. Inclusive, vale destacar que o país considerado mais democrático do mundo é uma monarquia, Dinamarca. Apenas a título de comparação, o Brasil está em 75º lugar. Também são monarquias os países menos corruptos do mundo. De acordo com o Índice de Percepção de Corrupção, CPI, criado para classificar os países de acordo com a prática percebida do abuso do poder confiado para proveito próprio ou ganho privado, 6 entre os 10 países com menor índice de percepção de corrupção, Dinamarca, Holanda, Luxemburgo, Noruega, Nova Zelândia e Suécia, são monarquias. O índice é publicado anualmente pela organização não governamental Transparência Internacional desde 1995 e esta relação levou em consideração o relatório de 2021-2022. Atualmente, o Brasil está em 96º. Também são monarquias os países onde os cidadãos gozam de mais liberdade. O Human Freedom Index, ou Índice de Liberdade Humana, relatório anual publicado pelo Instituto Friedrich Naumann para a Liberdade, em parceria com outras instituições que avalia o estado das liberdades pessoal e econômica em 165 países e territórios ao redor do mundo, representando 98,1% de toda a população humana, em seu relatório de 2021, traz 6 monarquias: Austrália, Canadá, Dinamarca, Luxemburgo, Nova Zelândia e Suécia, entre os 10 países com a população mais livre do mundo. Novamente, a título de comparação, o Brasil está em 78º. No Brasil é comum vermos uma certa preocupação e até mesmo infrutíferas discussões sobre o tamanho do PIB. Se o Brasil é a 6ª, a 7ª, a 10ª economia, ao compararmos as riquezas produzidas pelo país em proporção à sua população, vemos que na realidade o Brasil é um país rico, com uma população muito pobre.
Segundo dados da Organização das Nações Unidas publicados neste ano de 2022, dos 10 países com maior PIB nominal per capita, apenas 2, Suíça e Irlanda, não são monarquias. Vale lembrar que a economia dos outros 8, Liechtenstein, Mônaco, Luxemburgo, Bermudas, Noruega, Ilhas Cayman, Catar e Brunei, é incomparavelmente menor que a brasileira, e ainda assim, o Brasil ocupa a 104ª posição neste ranking. É fato que a simples divisão do volume de riquezas pelo número da população produz apenas um dado estatístico que não se reflete diretamente na percepção de prosperidade do cidadão individualmente. Porém, se formos considerar a mobilidade social, ou seja, a possibilidade de pessoas mais pobres ascenderem às faixas mais prósperas da população, novamente, também são monarquias a maioria dos países melhor avaliados. De acordo com o Índice de Mobilidade Social, relatório do Fórum Econômico Mundial, que mede a mobilidade social intergeracional a partir do acesso à saúde, educação, à tecnologia, oportunidades de trabalho e distribuição justa dos salários, além de instituições inclusivas e equidade. 6. Entre os 10 melhores países, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Luxemburgo, Noruega e Suécia são monarquias. O Brasil aparece na 60ª posição. Outro dado frequentemente considerado e discutido no Brasil é o valor do salário mínimo. É fato que em muitos países não existe legislação que regula a remuneração mínima por jornada de trabalho e outros têm regulamentações regionais. Ainda assim, segundo estatísticas também das Nações Unidas, referentes ao ano de 2020, dos 10 países com maior salário mínimo do mundo, 7 são monarquias, a saber, Austrália, Bélgica, Canadá, Holanda, Luxemburgo, Mônaco e Reino Unido. Apenas para se ter referência, o menor salário mínimo entre estes, em 2020, era do Principado de Mônaco, no valor de $1.560 mensais, bem maior que os cerca de $224 de salário mínimo brasileiro atualmente. O maior salário mínimo do mundo, há um bom tempo, também é de uma monarquia, a Austrália, que em 2020 era de $2.180 mensais. É claro que, como professor, eu não poderia deixar de analisar a situação daqueles dedicados a esta nobre profissão. No Brasil, há uma lei que fixa o vencimento mínimo a ser percebido por um professor, o chamado Piso Nacional da Educação, hoje fixado em cerca de R$ 3.845 para uma jornada de 40 horas semanais. Como eu não sou sindicalizado, não estou muito inteirado das pautas pelas quais esses grupos de interesse lutam, mas considerando que 7 dos 10 países que melhor remuneram os professores são monarquias, não faria sentido que lutassem por algo diferente disso, tampouco o contrário. De acordo com o relatório de 2020 da OCDE, a Austrália, Dinamarca, Espanha, Luxemburgo, Noruega, Países Baixos e Suécia, todos monarquias, estão entre os 10 países que melhor remuneram o professor. O Grão-Ducado de Luxemburgo é o país onde um professor de educação básica em início de carreira é mais valorizado, recebendo àquela época cerca de $6.200, o equivalente a R$ 32.000 por mês. O 10º país que melhor remunera o professor também é uma monarquia, o Reino da Dinamarca, com cerca de 2.907 ou R$ 15.300 por mês há 2 anos atrás. O piso nacional da educação no Brasil, no mesmo ano, era de R$ 2.881,15, o equivalente a cerca de 1/6 desse valor. O salário do professor, no entanto, não é a causa, mas sim a consequência de um sistema de ensino de qualidade, realmente útil à edificação de uma sociedade condigna, de modo a ser devidamente valorizado por parte da sociedade e das autoridades de um país. O relatório anual dos sistemas de ensino por países, produzido pela US News and World Reports, BAV Group e pela Wharton School da Universidade da Pensilvânia, avalia anualmente a educação de 78 países quanto a 3 atributos:
sistema de educação pública bem desenvolvido, interesse por parte da população e oferta de ensino de alta qualidade. Com base no relatório de 2021, dos 10 países com melhor sistema de ensino do mundo, 6 são monarquias: Austrália, Canadá, Holanda, Japão, Reino Unido e Suécia. O Brasil aparece na 36ª posição. Certamente um dos principais, se não o principal indicador de qualidade de vida de um país é a saúde de sua população. E nesse quesito, as monarquias também se destacam entre os melhores países do mundo. De acordo com o Índice de Atenção à Saúde publicado pela CEO World, também 6 entre os 10 países com melhor desempenho em uma análise estatística da qualidade geral do sistema de saúde, incluindo a infraestrutura, qualidade dos profissionais, custo per capita, disponibilidade de medicina de qualidade e prontidão do governo, 6 são monarquias. No caso, Austrália, Bélgica, Espanha, Dinamarca, Japão e Reino Unido. Apenas a título de comparação, o Brasil, cuja qualidade do sistema de saúde conhecemos bem, está em 63º. Agora, se tem um índice do qual nós brasileiros entendemos bem, é o de violência. Neste momento, dezenas de guerras estão sendo travadas ao redor do mundo. Nenhuma delas mata mais do que a criminalidade na República Federativa do Brasil. Ao contrário, na relação de países com menor índice de homicídio, que é uma taxa de homicídios para cada 100 mil habitantes por ano, segundo o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, UNODC, entre os 10 primeiros países, portanto os 10 países menos violentos do mundo, 7 são monarquias: Andorra, Brunei, Bahrein, Japão, Liechtenstein, Mônaco e Noruega. Em síntese, podemos dizer que a maioria dos melhores países em segurança, saúde, educação, prosperidade, mobilidade social, distribuição de renda, honestidade, liberdade e democracia são monarquias. Seria coincidência? Para além desses indicadores, vou considerar também como bônus outros 2. É fácil concluir que, considerando todos esses índices, na média, países monárquicos são de fato melhores para se viver. Porém, mais do que discurso retórico, uma pesquisa realizada pela Wharton School da Universidade da Pensilvânia transformou exatamente isso em estatística. Cruzando dados sobre segurança, saúde, educação, economia, qualidade de vida e outros para classificar os melhores países do mundo para se viver, segundo esse critério, dos 10 melhores países do mundo para se viver, 7 de fato são monarquias: Austrália, Canadá, Holanda, Japão, Nova Zelândia, Reino Unido e Suécia. Curiosamente, o Brasil até que ficou bem colocado na 26ª posição, mas há ainda um outro dado interessante. É comum dizer que uma monarquia custa caro, que em uma monarquia teríamos que sustentar uma família real ou coisa assim. Curioso como quem faz esse tipo de afirmação nem sequer se dá conta de que na República Federativa do Brasil, por exemplo, nós é que sustentamos as famílias de um presidente, um vice-presidente e 6 ex-presidentes vivos. Tudo isso apenas se tratando de chefes de Estado, que em qualquer monarquia seria apenas um. Em monarquias como a Suécia, por exemplo, parlamentares não têm cordéis de assessores, nem mesmo salários, embora recebam restituição dos dias trabalhados, andam nos próprios carros ou de ônibus e muitos lavam a própria roupa, fazem a própria comida. No Principado de Liechtenstein, a família principesca não tem salário nem recebe 1 centavo sequer do erário, vivendo às custas de seus próprios trabalhos e investimentos. Não há nenhuma república na qual se verifique situação semelhante. Como se não bastasse, existem países que sequer cobram imposto da população, e entre os 10 principais destes, 7 são monarquias: Andorra, Bahamas, Brunei, Catar, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Mônaco. Ao todo,
22 das cerca de 40 monarquias atuais aparecem pelo menos uma vez entre os 10 primeiros países nos rankings aqui apresentados. Países nórdicos como a Dinamarca e a Noruega aparecem 6 vezes, a Holanda 7 vezes, mas merece destaque a Austrália, descoberta em 1770, quando o Brasil já tinha quase 3 séculos de história e que teve sua colonização iniciada como uma colônia penal britânica, conquistando sua independência quase um século depois do Brasil, e hoje está entre os 10 países mais prósperos, mais livres, de melhor sistema de saúde e de ensino, além de deter a marca de maior salário mínimo do mundo e terceiro maior salário do professor. Se alguém pensar em dizer que a diferença foi a colonização britânica, vale lembrar que Vietnã, Sudão, a Guiana aqui perto, também foram colônias britânicas, enquanto Macau, a cidade com a população mais rica do mundo, foi colônia portuguesa. O fato é que contra números não há argumentos, e os números nos revelam que, independente do tamanho, da localização, da cultura, da história, mesmo sendo menos de 1/3 dos países do mundo, as monarquias superam incontestavelmente todos os outros países e outras formas de governo nos principais indicadores que se refletem em qualidade de vida para a população. Será coincidência? Diga aí nos comentários. Caso tenha gostado desse vídeo, não se esqueça de curtir. E se não gostou, contribua da forma mais civilizada quanto for capaz, dizendo o porquê. Mas se achou essas informações, esses dados estatísticos relevantes, compartilhe com seus amigos em suas redes sociais para que outras pessoas também tomem conhecimento. Para mais vídeos e conteúdos como esse, visite e se inscreva aqui no canal Monarquia News e fique por dentro das notícias, informações e curiosidades do mundo real.